Para falar de personalidades da piedade, às vezes é preciso voltar no tempo e reviver histórias gloriosas, como a de Sebastião Leônidas, o qual o próprio Canhotinha de Ouro compara com a história de Newton Santos no Botafogo. Zagueiro tranquilo, clássico, com personalidade, além de uma excelente pessoa, dentro e fora dos gramados. O homem que fez do seu ofício filosofia de vida e entrou para a história do Botafogo como jogador, auxiliar e técnico. Ninguém sabe como ele trabalhar com a garotada. É o exemplo do passado, preparando o futuro do glorioso carioca. Sejam bem-vindos, internautas! Estamos começando mais um programa Personalidades da Piedade. Aquelas que você às vezes conhece, mas não sabe que é da piedade, a gente mostra aqui para você. E hoje nós estamos destacando um cracaço de futebol, que é o Sebastião Leônidas, ex-zagueiro do Botafogo, que até ano passado estava trabalhando lá, né? Nas divisões de base, né? Até dezembro, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pela entrevista, né? A gente vai falar um pouco sobre a piedade, mas vai falar muito sobre futebol, né? Porque o senhor mora na Piedade há quanto tempo? Mais ou menos. O Jairzinho está com quanto aí? 32 anos. 32, uns 40 anos. 40 anos. Mais ou menos isso. Mas o senhor não é daqui, o senhor não é do Rio de Janeiro, não, né? Não, eu sou capixaba. Uhum. Veio para o Jerônimo, sou de Jerônimo Monteiro. Uhum. E fui para Belo Horizonte com 4 anos de idade. Então morou em Minas também, em Belo Horizonte? Horizonte. Cheguei no América Mineiro. Uhum. Do América Mineiro eu vim para o Botafogo. No América Mineiro eu vim para a América do Rio. Sim. No América do Rio que eu fui para o Botafogo. Naquela época era muito forte a questão do América com a divisão de base. Ele conseguia ter aqui no Rio de Janeiro bastante promessas de futebol, né? Antigamente tinha facilidade dos campos de futebol, né? Uhum. O Rio de Janeiro parece que era o estado que tinha mais campo de futebol. Qualquer lugarzinho, um terreno, tinha futebol. Inclusive até na rua. Uhum. Por isso que tinha muitos craques, é o que não tem falta hoje. Faltam campos que a rapaziada hoje está mais preocupada com a internet. Então, por isso é que dá dificilmente você ver craques. Você vê o futebol brasileiro hoje, se você tiver assim, 3 ou 4 jogadores que se destacam, como antigamente, é muito difícil. Muito difícil. Hoje você vê Neymar e vai pensar em falar em outro craque. Entendeu? Antigamente não, eram muitos jogadores. Cada equipe grande tinha 5, 6 craques. Hoje está difícil. No Botafogo mesmo você pegou um timaço, né? Timaço. Jogador de seleção, Jairzinho, né? Era o Paulo César, Roberto, era um timaço. Que era a base da seleção brasileira na época. A base da seleção brasileira, Newton Santos. Então era muito. Hoje não tem. Hoje é muito difícil você ver craque. Craque mesmo é muito difícil. Você destaca o Neymar e acabou. Era difícil jogar com eles? Jogar com eles, com esses craques todos naquela época? Não, aí fica fácil, né? Fica fácil. É difícil é você jogar a cabeça de baga. É difícil. Mas com o craque facilita, né? Uhum. E antigamente no Botafogo era muito fácil jogar. Nosso time era muito bom. E só não ganhou mais porque o Botafogo teve problema de organização. Uhum. Então, era um time para ser 4, 5, 6 campeonatos ganhar e não conseguiu. Não tinha, era imbatível. Desorganizado. O Botafogo sempre foi desorganizado. Uhum. Nós tínhamos um patrono, o Bibiano, que ele falava, o dia que o Botafogo se organizar, acaba. Por aí você vê. Então até hoje essa bagunça que está aí. 3 vezes já na Série B, por incompetência de dirigentes. E o pior é que a Série B, ela acaba te tirando o brilho do passado, né? Porque as pessoas hoje, por exemplo, não compreendem mais o Botafogo com aquele brilho que ele tinha do passado. A própria torcida mesmo, né?
A torcida diminuiu muito o Botafogo. O Botafogo foi com Juventude. Nós disputamos 97. Copa do Brasil. Copa do Brasil O 97. Maracanã lotou e ainda ficou gente lá de fora. Eu me Você lembro. vê o tamanho da torcida do Botafogo. Hoje você não lota o Engenhão. Não. Você não consegue. Também o futebol eu acho que acabou, né? Porque tá tudo muito mais caro para você entrar. Antigamente você entrava dentro do estádio, era mais barato, tinha promoção até de jornais que você conseguia o ingresso. Hoje em dia é tudo muito mais caro. E também se reduziu muito, né? Por exemplo, Maracanã chegou a dar 180, 190 mil. 190 mil pessoas. Hoje não tem mais geral. O Maracanã no máximo dá 70, 72 mil. Entendeu? Então, quer dizer, fica difícil realmente, né, para jogar hoje. Fica difícil. E você com a torcida como tinha antigamente, é outra coisa. O futebol era mais brilhante, né? Era mais brilhante naquela mais época. brilhante, era. Tinha muito craque, né? Qual é a principal diferença do futebol daquela época, obrigado querido, futebol daquela época para o futebol de hoje? A principal diferença? A diferença é porque na nossa época valia mais a técnica, né? Sim. Hoje é o problema físico. Se Físico. preocupa mais com o trabalho físico do que com a técnica. Uhum. Então o futebol ficou muito difícil. Qualquer cabeça de baga joga bola hoje. É só saber correr, ter fôlego e joga. Antigamente não, tinha que saber jogar. Qual o melhor futebol para você? Aquele cadenciado de antes ou essa correria de hoje? Cadenciado. Você vê o time do Guardiola jogar, eles ficam quase 5 minutos tocando a bola e ninguém chega. Ninguém pega, né? Ninguém pega, porque é a técnica, né? Uhum. Porque o desgaste é bem menor. Aquele sistema de 1-2, 2 toques, né? Já está. É poderoso, né, no momento Poderoso. como Você esse. está sempre com posse da bola, né? Você desgasta menos. Então aquilo que você não tem técnica, você vai desgastar mais. Agora, falando um pouco da Piedade aqui. Você veio para cá 40 anos, mais ou menos, né? Sempre morou aqui. Tem definição com o bairro? Gosta da Piedade? Eu gosto da Piedade. É um bairro que dá mais tranquilo, né? Uhum. Por incrível que pareça, cercado aqui por Morro do Urubu, mas é um bairro tranquilo. Eu me adaptei bem, tenho muitos amigos e pretendo morrer aqui. Uhum. Só a única coisa chata é que acabou os campos que tinham aqui, né? Porque aqui aqui então tinha um campo, acabou. Pequi, né? A Pequi, Tinha. justamente tinha campo para tudo quanto era Mas lugar isso foi aqui. no Brasil todo, né? No Brasil todo acabaram os campos, porque a garotada hoje não se interessa. Uhum. Hoje é mais futebol society. Quem consegue botar uma quadra, aí vai ter sempre uma peladinha. Antigamente não, a gente jogava até na rua. É? Até na rua tinha uma pelada, né? Vocês podiam jogar naquela época na rua, mesmo sendo profissional de futebol? Jogava? Na rua, jogava. Se chamasse, ia. Ah, ia. O negócio era jogar bola. Hoje tu sabe que dá problema, né? Hoje não dá mais. Eu tive um colega que você deve ter conhecido, Joca, roupeiro do Botafogo. Pô, Joca é meu amigo. Então, que ele tinha alguns jogadores que vinham do interior, de Minas Gerais e tal, morava na casa dele, né? Com o Rodrigo, que é o filho dele. Então o Joca, ele falava pra gente o seguinte, ó, o Rodrigo vai jogar, mas fulano não pode. Eu digo, mas por quê? Não, ele é jogador, ele não pode, ele tem que se poupar, não pode se machucar. Tinha muito isso. Também, né? É um patrimônio do clube, né? Patrimônio. É arriscado. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. O senhor também foi técnico, né? Fui várias vezes. O Botafogo, então, eu fui umas 5 ou 6 vezes treinador. Mas sempre da divisão de base, quando precisava você... Sempre fui, era tapa-buraco, né? Tapa-buraco. Até chegar outro eu assumi. Inclusive o maior feito do Botafogo foi comigo, 6-0 no Flamengo, né? Eu me lembro disso, infelizmente. 6-0 no Flamengo eu era o técnico. Mas foi um jogão. Foi bom. Você imaginava isso na época? Não existe, pô. 6-0 no Você treinou o time, óbvio, mas você imaginava que fosse chegar longe assim naquele jogo? Não aconteceu. Num clássico, muito difícil você fazer 6 gols. Muito difícil. Tem que ser um acidente. Pode ser um acidente, porque não é possível. Você vê o Jorge Jesus hoje, né? Que quando foi técnico do Flamengo, colocou o Flamengo para frente e ele não poupava.
Ele dizia assim, não, se fez um, vai fazer dois, se fez dois, vai fazer três. Você acha que esse esquema, ele é um bom esquema para o time? Porque você não poupa ninguém. Geralmente o que você vê é o cara fazer 2 gols, aí o cara, ó, vamos nos poupar, vamos jogar devagar e tal, porque tem os próximos jogos. E de repente chega um cara que diz, não, até o final, vamos embora. Mas o Flamengo pode fazer isso. Até hoje ele ainda pode fazer. Não precisa ser o Jesus, não. O time que tem no Brasil, ele pode fazer isso em qualquer jogo. Sempre para frente. Porque o adversário vai se preocupar em marcar. Porque a diferença é muito grande do Flamengo com os outros times. Muito grande. Você deve ter sido um cara que trabalhou com o Matheus Babi, né? No Botafogo. Não. O Babi não era do Botafogo. Era do Resende. Era do Resende. Então você não chegou a trabalhar com ele lá. Mas viu ele jogar. Vi jogar. Bom jogador? Bonzinho. Bonzinho. Mas também é garoto novo, né? Mas novo, mas tem muito novo aí que é craque, né? Você deve ter visto muitos dentro do Botafogo, né? Muito. O Neymar, tu vê que o Neymar começou com 15 anos e já jogava no time profissional. É essa coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, o Messi foi quando era criança lá para a Espanha, para o Barcelona e tal. Como é que você consegue desenvolver um garoto para ele chegar a esse nível dentro do clube? O que o clube ele promove ao jogador para que ele tenha esse desenvolvimento? Que obviamente talvez ele não tivesse, se ele não tivesse a base do clube. Mas o Barcelona dá tudo, né? Ele pegou nessa na Argentina com acho que 12 ou 13 anos. Então deu uma condição a ele para chegar como chegou. Ele já é craque, já é por natureza, né? Porque o craque é nato, já nasce com aquilo. E com todo aquele apoio que o clube dá, a tendência é crescer. E aí vai para o time principal, só vê craques. Porque o Barcelona só tinha craque na época que ele subiu, né? Até o Ronaldinho. Ronaldinho jogava lá, então ele só tinha que aprender. Mais do que ele sabe, né? Que sabia, então a tendência era crescer como cresceu até hoje. Né? Qual foi o jogador que você destacaria como seu maior adversário? Tinha muito. Naquela época tinha muito jogador. Muito. Silva, né? Silva Batuta, do Flamengo. Flávio, que era do Grêmio. Eu tinha que perder até a conta aqui. O Reinaldo do Atlético, muito jogador. Não, o Reinaldo fala muito Naquela dele. época tinha muito centroavante bom. E hoje você vê isso, porque hoje o futebol, antigamente se via muito futebol do Brasil, do Rio de Janeiro e tal. Hoje não, hoje você vê o futebol do mundo, né? Hoje você vê isso, esse número de craques muito grande, com as mesmas, vamos dizer assim, a mesma potência daqueles craques de antes. Porque os craques de antes, o Júnior fala inclusive isso, Júnior do Flamengo, Leo Vegildo, né? Ele diz que no gramado eles tinham que fazer chover naquela época, porque a torcida, ela parece que ficava ali, ó, estamos aqui, abafava, né? Você vê isso hoje? Ou vê muito estrelismo? Hoje é muito dinheiro, né? Pouco futebol, muito dinheiro. Porque craque mesmo você não vê. Muito difícil. Muito difícil. Um ou dois? Olha, é muito difícil. Para mim é o Neymar. Para mim, craque é o Neymar. O resto compõe. Se aquela galera de antes, da sua época, jogasse hoje. Meu Deus do céu. Não tem dinheiro para comprar esses caras. Né? Mesmo com o futebol diferente hoje, que o futebol hoje é mais rápido, mesmo assim. É mais rápido dependendo da categoria do jogador. Você vê os times de Guardiola, tem um técnico, na nossa época, o futebol da nossa época. Aliás, ele se inspira muito no futebol antigo, que era do Vasco, do Botafogo, do Santos, de Pelé. Espelhou muito no Botafogo ele. Espelhou muito no Botafogo. Porque era muito craque, né? Então, como é aquele ditado, quem corre é a bola. Naquela época quem corria era a bola. Hoje não, hoje o jogador hoje é atleta, né? A técnica sumiu e não tem o atleta. Então a correria desesperada, você não vê
grandes coisas. Tem alguns jogadores, inclusive esses jogadores que são considerados craques hoje, foram para a Europa e voltou todo mundo. O Flamengo você vê. Eles tiveram todos lá, esses cracaços que estão no Flamengo, tudo na Europa mandaram de volta. Entendeu? Porque não tem o mesmo... É diferente. Diferente. Você vê um futebol inglês, Série B de um campeonato inglês, esse time do Brasil que vai disputar lá não classifica não. Será? Não classifica. O futebol inglês O nível muito lá forte, é... muito forte. Inglês, alemão. O alemão eu acho muito frio e é o time que pode estar ganhando, tá perdendo de 5-0, mas ele continua naquele mesmo ritmo até o fim, né? Tranquilo. Por isso que deu de 7-1 no Brasil, né? Mas aquele é um acidente, aquilo não existe mais, não acontece. Isso não acontece nunca mais. Seleção brasileira. Você jogou pela seleção e dentro da seleção brasileira, o que você destacaria? É o Neymar. Neymar Neymar e, para mim, o maior zagueiro do mundo, para mim, é o Thiago. O Thiago Silva? Thiago Silva. Em tudo ele é perfeito. Tudo. Daria pela seleção? Não, na seleção brasileira quase que não joguei. Fui convocado em 66, fui convocado em 70, fui cortado 2 vezes. Quer dizer que eu não participei. Só participei da seleção brasileira quando foi quando foi, meu Deus do céu, em 65, uma excursão que nós fizemos na Europa. Aí eu participei contra a Suécia. E não mais, eu não consegui participar. E fui cortado de 66 e 70. O Garrincha falava muito, né? Fazia aquelas garrinchadas contra os times lá de fora. E a gente vendo aquilo, parece que o futebol lá fora era outro, não tinha o mesmo condicionamento, a mesma técnica, né? E do futebol brasileiro. Era assim mesmo ou o jogo era duro? Não, era assim mesmo. O futebol brasileiro sempre primou pela habilidade dos jogadores, né? Hoje já está diferente. Hoje está diferente. Hoje é mais, como eu falei, hoje são atletas. Aí iguala tudo, né? O time mais bem preparado. Vê quanto tempo o Brasil não é campeão do mundo mais. O último foi isso aí. Quando 2002. Foi? 2002. Nós estamos em 20. Quase 20 anos. Vai fazer 20 anos, não. Mudou completamente. E vai ser difícil ganhar outra Copa. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque você não vê perspectiva de grandes jogadores. Você não vê. Tudo mais ou menos. Então, você trabalhou na divisão de base de um grande clube que é o Botafogo. Então, dentro da divisão de base, você via um trabalho para você poder pegar o garoto e profissionalizar ele de uma forma tática, técnica, em que ele virasse realmente um craque? Não, no Botafogo não dava porque ele não dava a mínima condição. Ah, é? A mínima condição. Problema de alimentação, concentração, muito deficiente. Então, por isso que o Flamengo e o Fluminense está sempre na ponta. E o Vasco mais ou menos. Porque ele dá mais condições, entendeu? O Botafogo não dá nada. Não dá nada. São jogadores que podiam estar no Botafogo ou estar nos outros clubes. Porque não dá a mínima condição. Alimentar, físico, tudo. Dentro do Botafogo, nos anos todos que você teve lá, trabalhando na divisão de base, você viu muito jogador bom? Muito. Que de repente não foi aproveitado por conta disso? Por conta disso, não dava condição. Não dava condição. E ia para outros clubes ou... Ia para outros clubes. E muitos jogadores passaram por lá e saíram porque não dava. Não dá a mínima. Hoje nós temos olheiro que vai o Brasil todo aí para ver jogador. Aí chega lá, você vê o jogador, aí comunica a diretoria. Aí não tem nada, não oferece nada para o jogador. Então ele prefere ir para outro clube. Eu acho bem difícil. Bem difícil porque o nosso olheiro, inclusive, saiu. O Botafogo não dava a mínima condição de ele trabalhar. Ele ia lá, olhava o jogador, indicava, o Botafogo não dava condição e ia para outro clube.
Esse menino que está no Flamengo agora, o centroavante que foi lá para a Itália e voltou. Não é centroavante, o Pedro, né? Pedro. Pedro já estava no Botafogo. Ah, é? É. O menino indicou ele, aí não deu condição, foi embora. Aí foi pro Fluminense. Foi pro Fluminense. Quer dizer, não dá nada. Então não tem condição. O olheiro roda o Brasil todo. Aí vem um jogador, indica. Não tem condição, não tem onde ficar. Muito precário as condições que dão, prefere ir para outro clube. Então perde. Trabalhou com muito craque no Botafogo? Muito craque, como você diz. Muito craque, muito jogador que você disse, esse cara é craque. Trabalhou com muitos? Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Você para avaliar craque, na minha época tinha craque. Né? Hoje não, é tudo mais ou menos. Quem que você trabalhou que você destacaria? O Luizinho. Luizinho? Quintanilha. Quintanilha foi meu jogador nos juniores. Inclusive foi seleção brasileira. Esse jogador se destacou. Quem mais? Peraí, você vê, esses anos todos, o destaque mesmo foi ele. Foi ele? Foi ele, Luizinho Quintanilha. Teve também o que foi pro Flamengo. Inclusive o irmão dele, acho que o filho dele morreu aqui, por aqui um dia desse aí. O pai dele, como é o nome dele, meu Deus do céu? Inclusive ele foi trocado por um... Beto. Hein? Beto. Não é? Beto, que foi trocado pelas chuteiras? Isso. O Beto. Beto. Aí o apelido dele, Beto Cachaça. Mas aí, ele era bom, né? Pô, muito bom jogador. É. Dava... tinha também o Iranildo, né? Não, o Iranildo. Que começou no Botafogo, depois foi vendido pro Flamengo, foi parar no Flamengo. Não, o Iranildo veio do Madureira. Veio do Madureira. Madureira. Mas chegou a jogar lá com você? Não, comigo não. Não. Quando eu peguei o time, ele já tinha saído. Já. Mas era um bom jogador também, né? Na época era bom jogador. E aquela seleção, aquele time campeão de 95, com Túlio Maravilha? Mas aí eu não estava aí não, eu estava em Natal. Estava em Natal? Na América do Natal. Ah, é? Tava. Eu estava mesmo, foi no campeonato, nós ficamos 21 anos sem ganhar, com o Espinosa contra o Flamengo. Me lembro. Gol do Maurício. Aí eu era auxiliar do Espinosa ali. No recente eu estava fora, estava na América do Natal, fiquei lá 3 anos. Aí tive no Tupi de fora, rodei bastante. Rodou bastante, né? Como técnico? Técnico, América do Natal, Ceará, Rio Branco, Goiás. Rodei muito. E isso, obviamente, deve ter dado para você uma notoriedade grande, né? Mas eu peguei uma época muito difícil. Porque na época que tinha loteria esportiva. Isso era desgraça do futebol. O jogador se vendia descaradamente. Então você não podia contar com o jogador. Porque os caras vinham por fora, compravam o jogador, aí a partida que você achava que ia ganhar mole, chegava lá, perdia, você não sabia. Aí vai saber a loteria esportiva, entendeu? Aí fica difícil. Tem gente que fala para mim assim que o futebol acabou, pelo menos da forma que era antes. Para você, aquele futebol, porque naquela época, na tua época, tinha aquele negócio do amor à camisa. Você teve sempre pelo Botafogo, né? O amor à camisa que jogadores tinham pelo clube, a definição. E hoje o pessoal diz que não tem muito, que isso é muito dinheiro, é estrelismo. Você que trabalhou com esse pessoal, como jogador e como técnico, você acha que é isso? O futebol realmente não é mais... Não acabou, mas não é mais como era antes? Até na minha época, nós éramos quase que amadores, né? Sim. Não ganhamos nada, né? Meu pai falava, desculpe te interromper, meu pai falava que ele pegou uma época em que o jogador de futebol era vagabundo. Que a mãe e o pai chegavam e diziam, vai trabalhar, garoto. Pô, que negócio de futebol é vagabundagem, não sei o quê. Realmente era isso. Nós éramos quase amadores, né? Amador. O salário, não Deus me livre.
Hoje o jogador com 12 anos já compra um apartamento na Barra. Já compra, porque o empresário já vê o garoto com condições. Aí o empresário toma conta e já compra um apartamento na Barra e prende o jogador, entendeu? Uhum. E na minha época não, era quase amador. Isso atrapalha um pouco o clube de futebol? Atrapalha. O empresário? Atrapalha, o empresário atrapalha, porque você não tem direito nenhum. Você forma o jogador, dá nome ao jogador, na hora de vender, você ficou desse tamanhozinho, uma merreca, e o empresário ganha mais do que o clube, o jogador tem a parte dele, no clube não ganha quase nada. Você que formou o jogador. Então fica difícil. O Eurico Miranda falava muito, ele batia muito nessa tecla de que com a Lei Zico, a Lei Pelé, o futebol brasileiro perdeu muito porque ele tirou o poder que o clube tinha sobre os atletas, entendeu? E quem profissionalizava os atletas, quem pegava o atleta quando era criança e jogava ele lá, cuidava dele, era o clube. E depois o clube perdia totalmente Perde mesmo, não tem condição. Você forma o jogador, dá tudo. Na hora de vender, você fica com a parte mínima, o jogador e o empresário levam o resto. Quer dizer, fica difícil. Qual foi o maior jogador que você viu jogar? Não precisa falar, né? Pelé. Pelé, isso aí não tem. Eu vi Pelé, vi vários, né? Na minha época eu vi muito jogador. O Garrincha também? Garrincha, Pelé, Zizinho, para mim foi o mestre Ziza. Jogava muito. Muito jogador. Careca para mim foi um fenômeno, centroavante. Muito jogador. Tostão, Dirceu, e por aí vai, muito jogador. O Zico agora tá com um projeto que ele está ensinando ou dando um curso para ensinar a pessoa a jogar futebol. Não existe. Não existe isso. Não existe. Ensinar a jogar futebol não existe. Futebol é nato. É nato. Você nasce. Pô, se fosse assim, meu Deus do céu. Não tinha espaço mais para ele. Isso aí é dar jogador de futebol. Não, o jogador você não ensina, você vai aperfeiçoar. Se ele tem alguma condição, você vai aperfeiçoar aquilo. Agora, o futebol é nato, você não nasce. Você não nasce você já nasce com aquilo na cabeça. Tu vai ser jogador e vai ser jogador. Agora, ensinar a jogar, não existe. Isso aí não existe. Era difícil ensinar, ensinar não, era difícil treinar um time. É difícil. Porque, inclusive, no Brasil, né? O jogador é muito rebelde. Muito rebelde. Até o infantil, você consegue domar o jogador. Passou do infantil, ele já acha que sabe tudo. Entendeu? Então, é muito difícil. Inclusive, você vê o jogador profissional, quando ele é substituído, ele chuta copo, xinga o treinador. Porque o treinador acha que ele não está rendendo, mas o jogador acha que está super craque, entendeu? Está fazendo uma partida fenomenal e não está. Você está ali no banco e está vendo que ele não está rendendo, você tem que tirar. Aí ele chega lá, chuta copo, fala uma opção de besteira e o clube não faz nada. A imprensa ajuda, aí complica. A imprensa faz o jogador, né? Faz o jogador. Apesar de que a maioria dos jogadores que a gente vê destacado pela imprensa são craques. O Neymar é um craque, realmente. Isso aí, você nem fala. Ele chega a ser aquele jogador quase perfeito? Para mim é. É muito bom. Muito bom. Mas tem jogadores... Ele é abusado. Agora, falando um pouco de você dentro de campo como zagueiro, que já é complicado, né? Porque o zagueiro se acertar, tá tudo bem. Se errar, é o pior do mundo, dizem, né? Qual foi o time assim que você, jogando contra, você teve mais dificuldade? O time não, os times. Os times. Santos, Cruzeiro. Santos de Pelé. Cruzeiro, naquela época. Tostão, Dirceu, Timaço. Vasco também tinha um timaço. Aliás, até a década de 60 a gente pode destacar que o Vasco e o Botafogo eram a base da seleção, né? Vasco.
Flamengo também tinha um ataque que era brincadeira, né? Muito, muito bom. Dida, joguei contra o Dida, né? Pra mim foi um espetáculo de jogador. Era um cracaço, né? Cracaço, muito bom, Dida. Evaristo, só craque de muito jogador. E eu fui enumerar aqui, o Coutinho, coisa, muito jogador. Hoje em dia, meu Deus do céu. Hoje em dia é melhor nem comentar. Não. Pablo Mari, por exemplo, que veio, Pablo Mari, por exemplo, espanhol que veio pro Flamengo, jogou no Flamengo, zagueiro. Bom zagueiro. Bom zagueiro, eu gostava. Veio da segunda divisão. Da Espanha, né? Só Portugal, Espanha. Da Espanha. É muito bom jogador. Agora, porque ele se destacou muito, ninguém conhecia ele. Hoje, você vê algum jogador da tua posição que se destaca, além, claro, aqui no Brasil, não lá fora, porque lá fora é o Thiago Silva, que você já falou, mas aqui no Brasil? Zagueiro? Ninguém. Ninguém? Não, tudo mais ou menos. Até o Rodrigo Caio, que dizem que é. Tudo mais ou menos. O Rodrigo é muito afoito. É. Muito afoito. Viu o pênalti que ele fez agora? No último jogo do Flamengo. Olha, o jogador do Flamengo não pode fazer um pênalti daquele. Infantil, né? Infantil, pô. Desse jogador de fundo. Ele não, segurou, puxou e ainda acha que não fez nada. Quer dizer, é difícil. Qual o melhor técnico que você teve? Zagallo. Era bom? Muito simples. Era bom mesmo? Bom. Jogar com ele assim era tranquilo, ele te dava a liberdade? E também ele tinha um time, né? O Zagallo tinha um time. O Zagallo ele saiu do Juniores, né? Era treinador do Júnior e pegou o nosso time. Então, a maioria dos jogadores que ele tinha veio do Júnior, né? Jairzinho, Roberto, Paulo César, tudo era do Júnior. Ele já conhecia mais ou menos, Conhecia todo mundo. Só diferente ali era eu, Gerson e Manga. O resto era tudo Junior. Aí fez aquele timaço. Né? Além dele ser simples, era uma cabeça, né? Ele chegava e já dizia para você o que ele queria, da forma que ele queria. Então, não precisava nem falar. O nosso time era tão certinho que não precisava falar. Só desejar boa sorte. Tinha uma época que o pessoal falava que tinha uma seleção brasileira com Pelé e tal, coisa que o técnico dormia no banco de reserva. Dormia no banco de reserva. Pode dormir tranquilo. É igual esse time do Guardiola. Pode botar o time lá e ir pro vestiário. Pô, o time é brincadeira. E o Flamengo, aqui no Brasil, não tem como. O Flamengo, você bota o time reserva e joga qualquer time aqui no Brasil. Não, mas perdeu ontem. Mas isso acontece. Perdeu ontem de 3-1 pro Vasco. Isso acontece. Aí você me falou aí do Arão de zagueiro. Não tem condições de ser zagueiro. Ele não tem velocidade para ser zagueiro, entendeu? Com todos os gols que o Flamengo está levando, ele está sendo culpado. Ele não tem recuperação, ele não tem noção de jogar de zagueiro. De volante ele é mais ou menos, mas de zagueiro ele não tem condição. O que você destacaria como primordial para o cara ser um zagueiro? Igual, por exemplo, falam muito do Odivan, que era zagueiro, que dava aquele chute para... Mas tem alguém, zagueiro tem que ter alguém mais técnico do lado. Sim. Entendeu? Porque senão não adianta. Ficar dois zagueiros, ele só vai fazer besteira. O cara técnico é aquele cara que pega a bola dentro da área e sai... E vai orientar também o outro que está do teu lado. Eu joguei com Moisés. Moisés era só dar porrada. Entendeu? Aí eu falei, não, meu filho, futebol não é isso. E Moisés foi até a seleção brasileira. Entendeu? E só dava, comigo não, vai jogar a bola. Mas dava certo você jogar com ele ali, justamente porque você era o técnico. Orientava ele. Hoje em dia fica difícil os jogadores aceitar a orientação, porque é tudo rico, né? Então eles ficam, não tem aquela liberdade de chamar a atenção do colega, entendeu? Aí ele joga para a imprensa, quer aparecer, então não aceita. Então é difícil mesmo você ver um clube, um time, que o jogador fala em campo, orienta. Ele não aceita. Quer brigar, então complica, entendeu? Para a gente terminar, fazer um pai bola contigo, eu falo, você me diz o que vem à cabeça.
Botafogo Precisa se organizar. precisa se organizar. Os dirigentes que têm que mudar essa direção. Os dirigentes que estão lá estão afundando o Botafogo. O Botafogo, se bobear, vai ficar pior do que o América. América e Bangu. Se continuar com essa direção, que não muda nunca. São os mesmos, terceira vez que vai para a Série B, e se continuar essas coisas, não vão virar um América. Rio de Janeiro para você. Rio de Janeiro já foi um lugar sensacional. Mas a violência está acabando, está demais. Seleção brasileira. Nós vamos disputar aí para tirar em terceiro. O Tite é um bom técnico? Bom técnico, você tem que ter jogador. Não adianta você ser bom técnico e não ter jogador. Você tendo jogador, vai ser um bom técnico. Não tendo jogador, não adianta nada. Não adianta nada. Então não adianta nada você ter um treinador excelente e só ter cabeça de bagre. Aí não. Agora você com jogadores, igual tem o time do Flamengo, é mole você dirigir. Entendeu? Eu sempre pergunto isso no final das entrevistas das pessoas, porque a gente quer, obviamente, sempre elevar esse espírito de confiança. Como é que você acha que vai ser o mundo depois da pandemia, depois que isso passar? Rapaz, o negócio está feio. Está feio porque eu não sei se é no Brasil ou se é no mundo todo, mas o povo não ajuda. Eles não estão vendo o que está acontecendo, não é possível. Não está vendo perigo, né? Não está vendo perigo, eles não acreditam. Não acreditam. Você vê a barbaridade dessas baladas aí de noite, um negócio bravo. E não respeitam ninguém. Nós temos um presidente que ajuda nisso. Nosso presidente ajuda isso. Dá um mau exemplo total. Então ainda tem apoiadores. Então está difícil. Muito difícil. Temos que rezar para ver se esses caras tomam juízo. Realmente, de fato, fica complicado, né? Está complicado. Não ajuda, o povo não ajuda. Você vê as praias, Deus me livre. Você vê as baladas à noite, ficar até de manhã. Não dá, não tem como. Não ajuda, não. Complica. O povo complica. Sebastião, nós estamos terminando. Eu quero agradecer muito a você pela oportunidade de dar essa entrevista para a gente, de falar um pouco sobre a tua história, para todo mundo conhecer, também aqui da Piedade, né? Você mora na rua em frente à feira, né? De quarta-feira aqui. Quer dizer, deve comer muito caldo de cana, tomar muito caldo de cana, comer muito... Meu pastelzinho é tranquilo. Pois é, justamente. E quero te agradecer muito, muito obrigado mesmo. Tamo junto sempre, se você precisar. Eu que agradeço a oportunidade. Estarei sempre às ordens. Bom, o microfone é seu se você quiser falar mais alguma coisa. Eu agradeço. Acho que foi boa entrevista. Boa entrevista. Tranquila. Eu agradeço. Muito obrigado. Bom, essa foi mais uma personalidade da Piedade, hoje com Sebastião Leônidas, grande zagueiro do Botafogo, da década de 60, 70, que também foi técnico, né? E que é daqui, ó, do bairro de Piedade. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.